queridas e queridos amigos, estamos aqui com a Gabi. Tudo bem, Gabi? Tudo bem. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa. Mais uma mulher. Falando de mais uma mulher. Não esqueça de deixar seu comentário, já aproveita, já deixa seu like aí pra gente e se inscreva no nosso canal. Isso. E sempre compartilhe os nossos vídeos. Isso. Para alguém que está sofrendo, Suas amigas, grupos que de está amigas. precisando de um conselho, de uma orientação, né? De uma ajuda, de um apoio espiritual, porque isso é um meio de evangelização também, tá bom? Hoje nós vamos falar, Gabi, de uma mulher que ninguém sabe o nome. Verdade. Como assim? Na verdade, existem várias mulheres assim na Bíblia, né? Várias que só mulheres. tem, tipo, a frase dela, tipo assim, o significado, vamos dizer. Essa daí, por exemplo, que é a filha. E eu achei interessante de vir ela agora, porque nós falamos de Miriam, né? De Miriam. E de Moisés. Nós vamos falar hoje da filha de Faraó. Vocês sabiam que a filha de Faraó ela foi um instrumento de Deus? Quem diria, né? Quem diria? Aí as pessoas falam assim, como assim? Uma egípcia que não cria no nosso Deus, né? Um Deus Foi verdadeiro. uma bênção. Que cria em rãs, né não? Em rãs. E adorava rã, adorava Deus do sol, adorava isso, adorava aquilo, mas menos né, o Deus de verdade, o nosso Deus verdadeiro. E você vê, Gabi, que a maioria das vezes a gente pensa que Deus só usa somente as pessoas de Deus. Que creem em Deus, no Deus verdadeiro. Tem uma história em relação a bem. Tava até falando com a gente, tava até rindo, meu esposo. É assim, que diz que uma senhora, ela não tinha nada pra comer, né? Aí acho que tinha um programa, aí uma pessoa ouviu, né, dizendo que ela tava precisando de comida e tal. E reuniram e falaram assim, ó, você vê que ela é crente, ela não tem nada pra comer. Já que a gente tem que fazer uma oferenda, né, tal, vamos pegar e comprar comida e entregar pra ela, lá na casa dela. E vamos fazer uma bela compra. Aí foram no mercado, fizeram uma bela compra. Quando chegou lá no mercado, lá na casa dela, aí o cara, só que antes de entregar, o cara falou assim, olha só, você vai falar pra ela o seguinte, quando ela perguntar pra você quem foi que enviou, você fala, foi o diabo. Aí que eles estavam fazendo uma oferenda, era uma oferenda que eles tinham que fazer pro diabo, e eles falaram, vai lá e vamos fazer isso. Ela vai ser pra quem a gente vai entregar hoje. E aí fizeram a compra. E foram entregar lá na casa dela. Ela recebeu, ficou tão feliz, tal, agradeceu. E o cara ficou intrigado, né? Poxa, mas a senhora não vai perguntar quem foi que enviou? Ela falou assim, não. Porque até quando Deus porque quando a gente pede pra Deus, até o diabo obedece. Olha só. Não é forte? Porque a mulher não tava esperando. Não. Era o diabo que tava oferecendo, que tava dando. Aí ela falou assim, não é que eu vou perguntar, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Olha só. Então o cara deve ficar com o queixo no chão. Eu não sei se isso foi um fato real, só sei que é uma história que eu já ouvi. Aí eu achei interessante, então a gente tá falando com o Rafa agora antes de descer. E você vê, Gabi, então, que pra você ver, né? Ela não tinha qualquer respeito sobre o amor de Deus, né? Ela não tinha porque... Deus podia enviar qualquer pessoa, né? Ela não tinha esse respeito ao amor de Deus que vinha de Abraão, de Isaac, né? Dos hebreus e Jacó. E você vê que ela foi um instrumento de Deus Que a senhora vê que ela poderia ter sido uma menina ruim, porque eles estavam, todo mundo tava... O Faraó mandou matar, né? Mandou matar todos os primogênitos. Os primogênitos. Porque até aqui diz assim, ó. A triste situação, né? Diz assim, os israelitas, o povo escolhido por Deus, eram escravos no Egito e viviam subjugados pela crueldade daqueles senhores. No entanto, multiplicavam-se tão rapidamente que o faraó sentiu-se ameaçado. Ele temia que os hebreus pudessem se tornar uma grande nação e assim podiam tentar destituí-los de seu governo ou talvez aliar-se a um exército invasador e lutar contra os egípcios. Invasor, desculpa. Para prevenir tal acontecimento, ele criou uma lei ordenando a matança de todos os bebês.
Entende por que foi criada essa lei? Olha só. De todos os bebês meninos nascidos de mulheres israelitas, quer dizer, que serviam, que criam um Deus verdadeiro. Ele sabia que o povo Israel, os hebreus estavam crescendo muito rápido. Sabia. Ela foi uma lei terrível. Esta foi uma lei terrível. E trouxe muitas tristezas. Trouxe mesmo. Quem assistiu o filme observou isso, né? Que coisa chata, triste. Porém, uma família demonstrou fé e confiança em Deus quando o seu bebê menino nasceu. Eles recusaram-se a permitir que o bebê fosse morto. A Bíblia diz que o esconderam durante 3 meses. E você vê, né, Gabi? Eu tava pensando, você vê que como que o mal, ele viu, né, que Moisés ia fazer uma grande diferença no meio do povo. E já queria destruir ele. E já queria destruir desde pequeno. Porque foi logo quando Moisés nasceu que veio essa lei, essa ordenança. Mas olha só, mesmo filha de Faraó servindo um Deus ao contrário, pagão, que era um Deus, né? Rã, adoradora Rã, isso, etc e tal. Mesmo assim, Deus, ela foi um instrumento na mão de Deus para trazer o livramento à vida de Moisés. Olha só como que Deus, o que importa para ele, Gabi, é a vida das pessoas. É de que maneira ele possa salvar as pessoas. Você vê que mesmo correndo o risco, não só Moisés, como a família de Moisés, porque nós vimos no estudo antepassado, da semana passada, que a mãe de Moisés foi a ama de leite dele, né? Vamos dizer assim, que ela amamentou ele, o filho dela. A senhora vê que Deus, por intermédio de Miriam. Você vê que ele foi sempre usando essas mulheres. Mas o incrível é que a filha de Faraó, não servindo o mesmo Deus, né, de Moisés, o Deus verdadeiro, e sim outros deuses, Deus permitiu que ela fosse usada por ele para salvar a vida de Moisés, para que Moisés viesse salvar a vida de muitos. A senhora vê que ela poderia muito bem pegar ali o cesto e falar assim, não, meu pai mandou matar, vou matar, né? E você vê, Gabi, que às vezes isso acontece no nosso dia a dia e no seu dia a dia. De repente aconteceu uma certa situação com você que no momento mais difícil da sua vida, quem te ajudou a se livrar dessa situação foi uma pessoa que de repente nem cria no Deus que você crê. É ou não é? Você vê, de repente o seu marido não crê no Deus que você crê. Os seus filhos não creem no Deus que você crê. Seu pai, sua mãe, sua família, seus amigos, assim, não creem, os amigos do trabalho, ninguém crê no Deus que você crê. Mas vira e mexe, eles estão sendo instrumento de Deus para te trazer o livramento para a sua vida. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não está preocupado com religiosidade, com a religião, Gabi. Você está entendendo? Porque mesmo eles servindo um Deus pagão, que era Rã, eles adoravam Rã, adoravam isso, adoravam aquilo, você vê, Gabi, que para Deus isso não levou em consideração. O que Deus queria é que a vida de Moisés fosse salva. Fosse protegida, porque Deus já tinha lá na frente um plano para a vida dele. Que plano era esse? Para que a vida dele fosse salva e através dessa salvação que houve na vida dele, ele viesse salvar a muitos. Que crescem, que criam num Deus de Moisés. Eu estava pensando agora que você falou isso. Muitas pessoas, às vezes, elas pedem até oportunidade na vida dela, até na vida profissional, até na família, até por conhecer alguém.
porque ela afasta isso, essa bênção que às vezes Deus está até colocando, Deus até usou aquela pessoa que nem é de Deus, que às vezes até serve, como a gente falou, né, da mulher aqui, até vai tem outra religião, mas Deus usou aquela pessoa para te ajudar. E você vai e faz o quê? Verdade. Você vai e fala, não, tá amarrado. É isso que eu ia falar agora. Não, isso aí não é de Deus, não. Isso não vem de Deus, isso não. Foi enviado pelo demônio, pelo diabo. Mas não, tem certas coisas, mas é aquilo. Se você é protegida de Deus, nós somos protegidos de Deus. Então, somos blindados. Não? Então, se formos, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos proteger, como aconteceu com Moisés. Então, às vezes você perde certas oportunidades porque você não está tendo discernimento, você está sendo tão crente, tão religiosa, fanática, que você está deixando até de deixar Deus agir na sua vida. Gabi, porque você sabe que o fanatismo e a religião, a religiosidade deixa a pessoa fanática. Isso. E você sabe que uma pessoa fanática, desculpa a expressão, mas é bitolada na fé. A pessoa não enxerga. A pessoa não consegue ter o discernimento que vem de Deus. Porque ela tá tão fanática, ela tá tão apegada à religiosidade, não a Deus, que começa a causar um conflito na mente dela, um desequilíbrio na mente dela, que faz ela começar a ficar cega espiritualmente. E não conseguir, ao ponto de não conseguir ter o discernimento do que vem e o que não vem de Deus. Imagine se a mãe de Moisés, Joquebede, se ela falasse assim, se viesse, vamos dizer, veio a Deus com certeza botou aquela para salvar seu filho, bota ele num cesto, pega a sua filha, né, vão lá, salva Moisés e bota ele lá. Ela falou, tá amarrado, que isso, não, Deus me livre, vou fazer isso não, se eu quero que meu filho morra, não é que meu filho pega esses egípcios pegam meu filho e vão criar ele com Deus pagano. Eu não vou, não. Tipo assim, você vê que a pessoa ela não fez isso. Só que ela tinha tanta certeza, mãe, que Deus ia honrar e ia proteger Moisés, que ela largou ele. Mas aquela fé, aquela certeza de que ele ia ser salvo, fez com que ele realmente fosse salvo. Ele se tornar o libertador, né? E Deus salvou ela. Isso daqui ela foi ser a própria mãe de ama, né? De ama, que fala que dá o leite, né? Amamenta. Então, vê que tanto que ela foi lá, a Miriam, né? Foi esperta, pegou lá, levou ela pra... Miriam foi também uma guerreira, né? Ela foi muito sábia, ela foi... você viu o papel da líder, né? Como a gente falou a semana passada, a líder tem isso, ela pensa rápido, ela age rápido e com a sabedoria que vem de Deus. Né? Deus, você vê a diferença, né? De uma pessoa líder. E você vê, pra gente finalizar, a gente vai abrir a Bíblia agora lá em Êxodo 2, 3, 6, que diz como Deus usou a filha de Faraó, olha só. Então diz assim, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Vocês viram essa cena, né? Quem assistiu. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Olha só. Logo ela identificou-se que era hebreu. Né? Você vê, Gabi, que até vamos supor assim, você vê que as pessoas, os próprios incrédulos, vamos dizer assim, aqueles, quando eu falo incrédulo, aqueles que não creem no Deus verdadeiro, como eram os egípcios. Que você vê que os próprios incrédulos já sabiam até só de olhar as crianças,
Até hoje, eles veem uma diferença na criança do filho de Deus e da criança, do filho daquele que não crê em Deus. Aquela vez quando a gente chega em algum lugar, às vezes a conversa, é você mesmo, você chega, conversa, fala. A pessoa até fala assim, nossa, quando você tá aqui, eu sinto uma paz, eu sinto uma luz. Você é tão diferente. É tão bom, vem pra cá sempre, vem tomar café aqui sempre. Então você vê que você, né, isso acontece com a gente, isso acontece com certeza com você. Quando você tem esse espírito, né, essa luz, te percebe em todo campo, né, mãe? Graças a Deus. E você vê, Gabi, que ele este plano de Deus, você vê, é o que eu falo. Você vê que Deus, ele controla o tempo certo. Lá em Eclesiastes fala que nós temos que aprender a respeitar o tempo de Deus. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher. Não é verdade? Há tempo de chuva, há tempo de sol, né? E você vê que Deus está no controle em todo o tempo das nossas vidas. Você vê que lá em Salmo 135, 5 e 6 diz assim, porque você vê que ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. É o que a gente falou antes da gente citar sobre esse de que maneira que Deus usou ela, que foi lá, pegou o menino, reconheceu e ela não conseguia ter filho, e ela pegou e teve Moisés como filho dela, né? E etc e tal. Você vê que diz assim, ó, com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Isso é muito forte. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Olha só, você vê, o que compadeceu a filha de Faraó acolher Moisés daquele cesto foi as lágrimas dele. É muito forte, né? Foram as lágrimas de Moisés que compadeceu a filha de Faraó. Ela foi usada por Deus, apesar de ela não saber, né, certamente de Moisés, de que família ele vinha, mesmo ela pressentindo que ele era hebreu, tudo, mesmo assim, ela demonstrou carinho, amor e preocupação com o bebê. Você vê que ela profundamente com a crueldade de seu pai, mesmo assim, ela foi e criou o menino. Você vê que no filme, quando você assistiu, e eu assisti, nós assistimos, você vê que o pai dela tinha um preconceito com ele. Você vê que o pai dela era mais apegado ao outro do que com Moisés. Né? Mas mesmo assim, o carinho dela por Moisés, o amor dela por Moisés foi bem maior. Né? Mas Deus permitiu isso. Deus permitiu que alguém amparasse Moisés para que através da fé de Moisés ele viesse, né, a amparar muitas outras pessoas que estavam precisando de um livramento, de serem libertas, né? Libertas. Então Jesus, você vê, ele amparou Moisés e usou Moisés, Jesus usou a filha de Faraó para amparar Moisés, e Moisés foi usado por Deus para amparar o povo, né? Tirar o povo do Egito. Outra coisa, mãe, que a senhora tá falando aí agora, a senhora falou de amparar, às vezes as pessoas, a senhora vê que a filha de Faraó, ela foi até uma acolhedora, né, para Moisés. E muitas vezes a gente mesmo ignora isso e não ampara as pessoas. Né? A gente não ora pelas pessoas, às vezes chega uma pessoa aflita, você, não vem fulano, né? Você fica até meio com, assim, né? Ela vem fulano falar de novo. Você não tem paciência. Não, a gente tem que estar ali para amparar, para ajudar as pessoas, né? E você vê, Gabi, olha só, você vê que a filha de Faraó, ela era o quê? Uma princesa.
né? Ela era considerada princesa egípcia. Olha só, aqui diz, ela arriscou sua própria vida por um bebê hebreu, a quem seu pai, o faraó, havia sentenciado à morte. Ela demonstrou ter um caráter forte ao desafiar a ordem paterna. Olha só. É que lembra quando Deus quer, o diabo nem o repete. Minha amiga, quando Deus quer, é que nem Gabi tá falando, ninguém impede. Ninguém impede. A única pessoa que pode impedir somos nós mesmos. Porque você vê, Deus usou até a filha de Faraó. É ou não é? Verdade. Não é verdade? Como Deus já usou muitas pessoas que não creem no mesmo Deus que eu creio para me trazer o livramento. Verdade. Entendeu? E você também já deve ter acontecido isso com várias muitos de vezes vocês. já recebi até conselhos de pessoas que não eram nem da mesma religião que a nossa. Conversando, amiga, conversando, não era nem cristã, nada. E falava coisas assim que eu falava, meu Deus, é verdade, sabe? Se Deus usou ela pra falar aquilo pra mim. Tá vendo? E com certeza Deus usa certas pessoas. Não é porque a pessoa não cria o mesmo Deus que você, vamos dizer, até teu pai e tua mãe, vamos dizer, só você é evangélica. Né? Só você vai na igreja, seu pai e sua mãe não é. Não é porque que eles não vão na igreja, que eles não são evangélicos, que eles são de outra religião, que você não vai obedecer seus pais. Verdade. Não, nossos pais têm muito que ensinar a gente. Então, independente da religião, tem o respeito, tem um caráter, como tem falado ali do caráter da filha de Moisés. Né? Então, a semana que vem nós vamos falar sobre a soberania da providência de Deus na vida de Moisés. Tá certo? Vamos falar sobre isso. Então, vocês entenderam até aqui? Então, minha amiga, não menospreze às vezes algum cuidado que uma pessoa que não crê no mesmo Deus que você crê, não menospreze esse cuidado dela, porque ela pode estar sendo um instrumento de Deus para trazer o livramento para você. Não confunda religiosidade com a sua crença. Entende? Não confunde isso. Não tem nada a ver. Cada um tem a religião que quer. É ou não é? Não é verdade? Eu não tenho religião. Eu tenho é Deus. Eu creio em Deus. Entendeu? Porque quando a gente passa a ser religiosa, a gente começa a criar dentro de nós preconceito contra as demais religiões. E isso não pode haver. Nós temos que respeitar uns aos outros. Amar uns aos outros. Não é isso que Deus ordenou? Que nós temos que amar uns aos outros? É ou não é? Nós temos que respeitar. Como a nós mesmos. Entendeu? Então, se você é uma religiosa, dentro de você vai haver sempre um preconceito. E esse preconceito pode impedir alguém que não crê no mesmo Deus que você crê, um dia, Deus querendo usá-la, entendeu? Como instrumento para trazer o livramento para você, essa religiosidade vai bloquear, não vai permitir com que aquele cuidado que aquela pessoa quer ter para com você, que foi dado por Deus para te salvar, te livrar, vai impedir você de aceitar. Se já não aconteceu isso com você. Mas a gente tá falando, isso é uma coisa interessante. Você vê, quem tem empresa, quem já teve, e já vendeu pra gente que é da mesma cristã, vamos dizer, você repara, aconteceu isso comigo já da loja. Eu sempre tive mais problema com as pessoas da mesma fé que eu e nunca tive problema com as pessoas que não eram da mesma fé que eu. Gente, isso era incrível. Tá vendo? Tipo assim, a senhora vê, então a senhora entende, vê como é que é. Então, assim, por isso que muitas pessoas até falam, às vezes assim, vamos procurar alguém pra fazer serviço e tal. Mas não procura fulano não, lá que é da igreja não. Procura Delcano que faz melhor. Porque acontece a pessoa confundir. E muitas pessoas fazem confundir isso. Não, misturar. É verdade. A crença com religiosidade. Aí a pessoa pensa que é por igual ali, aí não sabe, não respeita, não trata, não entende que você quer, mesmo irmão cristão, tem uma empresa, tem compromissos,
Não, as pessoas estão nem aí, você tem que entender, entendeu? Não, e quem não é na mesma religião, a pessoa tem um compromisso, um caráter que aquele que é cristão não tem, sabe? Assim, é uma coisa incrível, Gabi, isso. é igual uma coisa que eu acho também muito chata, tipo assim, a pessoa para trabalhar, chamar a pessoa para trabalhar, não, mas a pessoa frequenta essa determinada religião, denominação? Sim, então sim. Se não frequenta a nossa denominação, então não pode trabalhar. Eu acho isso uma falta de respeito. Isso para mim é hipocrisia. Isso para mim é acepção de pessoas. E está escrito na Bíblia, Jesus foi bem claro quando ele disse, não fazeis acepção de pessoas. E a pessoa fala assim, mas eu vou estar aceitando um incrédulo? Gente, você não é luz, questão não? disso, Você não tem proteção de Deus lá em casa, não? Não tem Por nada a ver. Por que não? Mal nenhum chega até nós, mal nenhum E é o que atinge eu a tô gente. falando, de repente incrédulo vai ser mais usada por Deus do que uma pessoa que se diz mais fiel, cristão, mais justa, às vezes, que mais crê em fiel, Deus. Foi o que verdade. aconteceu com a filha de Faraó. É verdade. É ou não é? Você vê que Deus poderia ter enviado por milhões de hebreus que Aham. estavam por lá. Com certeza tinha um hebreu que tinha mais condição, ele que tinha uma vida melhor, que Deus poderia ter enviado, mas não, foi pra filha de Faraó. Porque ele tinha um plano na vida, tanto na vida dele quanto na vida dela. É ou não é? Então vamos falar com Deus? É momento de oração? Pega esse copinho com água, porque o meu e da Gabi está aqui. Vamos falar com Deus e a semana que vem nós vamos dar continuidade falando sobre a filha de Faraó e dando término do estudo devocional de mais uma mulher da Bíblia, que a Bíblia não cita o nome, mas ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente eu quero te agradecer por essa oportunidade, meu Deus. Te agradecer por tudo, meu Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Mesmo usando as pessoas que não creem no Deus que eu creio. Ó poderoso de Israel, meu Deus, que o Senhor conscientize essa pessoa, meu Pai. Que dentro dela tem que haver um Deus vivo, uma crença a um Deus vivo. E não religiosidade. Porque quando essa pessoa passa a ser religiosa, meu Deus, ela começa a olhar os demais irmãos com outros olhos. Ela começa a fazer acepção, tipo, só a igreja dela é de Deus, só o pastor dela é de Deus, entendeu? E as demais outras pessoas e denominações, outras religião, meu Pai, é do diabo. Então, meu Deus, tende misericórdia, meu Pai. Minha amiga, se você tem passado, no seu pensamento tem passado isso, amarra isso agora, elimine esse pensamento dentro de você. Porque isso se chama hipocrisia. Hipocrisia. Meu Deus, não permite que essa tua serva, meu Pai, dentro dela há hipocrisia. Porque, meu Deus, isso é a primeira coisa que o Senhor abomina, a hipocrisia. O Senhor odeia, meu Pai, a hipocrisia. Então, meu Deus, tende misericórdia, meu Pai. Tende misericórdia, meu Deus, porque quando eu li sobre o estudo sobre a filha de Faraó, o Senhor falou fortemente comigo. Fortemente, meu Deus. E eu te agradeço, porque, meu Pai, às vezes a gente pensa que por aceitar fulano que não é da mesma, não professa a mesma religião, a mesma crença que a gente às vezes a gente quer descartar, meu Pai. E isso, meu Pai, o Senhor mostrou para mim que eu, meu Deus, eu não estou errada, eu estou certa de me aproximar essas pessoas, meu Pai, que não têm a mesma crença que eu. Até porque, meu Pai, isso é questão de testemunho, meu Deus. Porque é o nosso testemunho que vai fazer nascer um desejo nessas pessoas de querer ter o Deus que nós temos, meu Pai. De querer professar a mesma crença que nós professamos. Então, ó poderoso de Israel, arranca, meu Pai, essa hipocrisia, meu Deus. Até porque o Senhor, meu Pai, disse, não fazeis acepção de pessoas. E nós não podemos fazer isso, meu Pai. Tende misericórdia, meu Deus. Tende misericórdia, minha amiga, que ao beber desta água, se você confessa que dentro de você
estava havendo a hipocrisia, e você tomar desta água, você vai ser purificada agora, lavada em nome do Senhor Jesus. Porque eu consagro este copo com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e determino que quando você beber, que toda hipocrisia, todos os maus olhos sairão de dentro de você. E aí, dentro de você, entrará os olhos de Deus, o coração de Deus e a mente de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebam todos da água agora. E sinta Deus lavando, purificando os seus pensamentos, o seu coração, os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos ficando por aqui. Deus abençoe rica e abundantemente a todos vocês. Não se esqueça de toda quinta-feira às 20h30 eu sempre estarei ao vivo com a palestra falando de família, sempre com uma dinâmica, tá? E seria bom que você participasse, tá certo? Vai lá, adicione no YouTube Milagres da Fé, o canal Milagres da Fé, toda quinta-feira às 20h30. E sempre convide uma pessoa para participar com você, ok? Tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Lembrando que todo domingo às 9 horas da manhã, eu e o Bispo Júnior estaremos numa reunião toda especial, falando também da família, sobre a família, e orando pelos casais e por toda a família. Se você deseja, fica ali situado na Avenida João Naves de Ávila, 710, entre a Pizzaria Brunella e ali a Churrascaria Chimarrão, tá bom? Então, aguardamos por vocês. Domingo, o culto da Sagrada Família, às 9 horas da manhã, tá? Não percam. Querem atendimento, conselho e orientação? Chegue um pouquinho mais cedo que nós estaremos à sua inteira disposição. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Gabi. Tchau, tchau. Deus abençoe.